A figura a seguir representa vasos comunicantes indeformáveis, que possuem diâmetros iguais, e um líquido de densidade μ, que está em repouso. Do lado esquerdo há uma amostra confinada de gás ideal, que exerce uma pressão sobre a superfície do líquido, enquanto do lado direito a superfície desse mesmo líquido está sujeito à pressão atmosférica PO. Então aqui ele tem uma pressão atmosférica PO. Ok. Após uma expansão volumétrica do gás, e ainda mantendo a pressão final da amostra PGF menor que a pressão atmosférica PO, assinala a alternativa que indica corretamente a expressão da diferença entre PO menos PGF, quando o líquido atingiu o repouso. E aí ele dá umas considerações aqui. E ele fala que, após a expansão, o deslocamento do nível do líquido é igual a Y. E eu vou explicar isso agora. O que significa? Se esse meu gás aqui, se esse meu líquido, ele desloca Y, no caso ele vai subir Y porque o gás vai expandir, ou seja, ele vai descer, e aí o líquido vai deslocar Y. Para ele deslocar Y, significa que o gás deslocou Y para baixo. Porque, digamos, se eu falo que o meu gás aqui, ó, aqui era o antes, essa linha verde era o antes. Se ele vai deslocar, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de 2 metros. Se ele deslocou 2 metros para baixo, o líquido ele vai subir 2 metros para cima. Ok? Então aqui está o Y. O líquido ele sobe, esse meu Y para cima, significa que o gás ele desceu Y. Ok? Ok, então nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, que ele vai estar nessa mesma linha aqui, ó, eu vou ter esse outro ponto aqui, B. E eu posso afirmar que a pressão no ponto A ela é igual à pressão no ponto B. Só que a pressão nesse ponto A é tudo que está em cima dele. Quem está em cima dele é justamente só a pressão atmosférica, que ele chama de PO. Então, PA é só o PO. Ok? E o PB? No caso, eu botei o PB aqui errado. Né? Ele é para estar aqui, ó. Nessa parte. Ponto B. É tudo que está em cima dele também. Então, em cima dele eu tenho o quê? Eu tenho uma coluna H de líquido. Ou seja, eu tenho essa pressão da coluna, PB. Vamos lá. É a pressão da coluna X, ó, mais a pressão do gás que está em cima dele. A pressão do ponto B é tudo que está em cima dele, que é a pressão do gás, que eu não preciso saber a altura dele, porque eu só vou usar o P do gás. Se eu tivesse que desenvolver essa pressão do gás, talvez eu precisasse dessa altura, mas não preciso. Então, o que eu tenho em cima do B é a pressão do líquido, dessa coluna X, mais a pressão do gás, mais PGF. Então, eu passo esse PGF subtraindo, e é justamente o que a questão quer, PO menos PGF. Isso é igual a P da coluna do líquido. E qual é isso? É a densidade do líquido, gravidade, vezes essa altura X. Aí agora reparem. Reparem que aqui, quando ele desceu Y e subiu Y, esse aqui eu já, antes de começar a gravar, eu já tinha botado X. Mas sobra esse espaço, que é justamente essa coluna, e que eu vou chamar de X, porque eu tenho que tudo isso aqui, ó, é H. Então isso aqui eu posso chamar da altura dessa coluna do líquido, que eu chamei de X. Só que reparem que Y mais X mais Y é justamente minha altura total, que é H. Então eu posso afirmar que 2Y mais X é igual a H. Isolo X. Y é igual a H menos 2Y. Essa é a minha altura dessa coluna aqui, que é justamente o que eu preciso para achar essa pressão da coluna X. Então PO menos PGF é igual a μ, gravidade, vezes a altura dessa coluna, que é justamente o que eu acabei de achar, que é H menos 2Y. E aí eu acabei de, se eu não me engano, é a letra A. É uma questão bem boa, que você precisa saber disso aqui. Se o líquido, o truque dessa questão é sempre essa mesma coisa. Se o gás ele vai descer um tanto, o líquido ele vai subir esse mesmo tanto. O líquido que tiver aqui. E aí, como ele desce Y e sobe Y, vai sobrar uma parte aqui que a gente vai ter que achar essa altura, justamente porque é a coluna que a gente vai usar para achar a pressão do ponto B. É uma questão bem boa, gabarito A.